Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são encobertos, aqueles que depositam a confiança no Senhor e uma vez que estão, segundo perdoado-lhes os pecados, a palavra dizia, assim como diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A tua fé te salvou, vá e não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha, porque é necessário perseverar. A partir do momento que se conhece a verdade e alcança a libertação, sabe que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usai sempre aquilo que individualmente para edificação pessoal e mutualmente, estando interligados uns aos outros no corpo de Cristo, a fim de que a noiva seja aperfeiçoada e adentre as regiões celestiais para o casamento com o marido espiritual, a nossa mãe do alto, que é livre, porque aquela que se manifesta terrena é escrava, aqueles que estão, a palavra diz que a incumbência daqueles que seguem na religião pura e que satisfaz ao Senhor são aqueles que não se corrompem segundo o padrão deste mundo e não seguem segundo doutrinas meramente humanas e tampouco que venham a louvar as atitudes dos ímpios, mas antes condenai-as constantemente, aborrecendo toda maledicência, sujeitando ao Espírito do Senhor e resistindo a toda maledicência. Não há tentação que não sobrevenha da própria carne. A palavra diz que todo aquele que segue segundo a carne é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, acaba quando ouvindo as palavras por meio de parábolas, porque não há compreensão. O mundo não pode recebê-lo e tampouco pode vê-lo aquele que nós temos a intimidade para com ele, mas é necessário, uma vez que haja o arrependimento, que o coração seja preparado como terra boa e fértil, para que receba a semente, que venha prosperar e produzir os bons frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos que, segundo, não ensoberbece, não envaidece, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, segundo toda benevolência, a piedade, sempre como fonte de alegria daqueles que perseveram dia após dia pela infinita bondade e misericórdia. A palavra diz que é como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, e a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã, o fato de não sermos consumidos. Até mesmo os ímpios, enquanto têm o pneuma do fôlego de vida, está contando com a sua misericórdia, aonde, embora a palavra diz não useis de vãs comparações, mas segundo o Espírito nos orienta, a diferença entre aqueles que perseveram nos frutos de justiça, que alcançarão a sua justiça, e os demais são aqueles que sempre são amantes do prêmio da injustiça e não alcançam a salvação da sua alma, mas antes passarão pela segunda morte, lançado no lago de fogo e enxofre, onde o seu verme não se queima. A primeira morte, o verme come e volta para o pó, mas a segunda morte, o verme não se queima no lago de fogo e enxofre, daqueles que passaram pela segunda morte. Aqueles que, ainda que passem pela primeira morte, não estão mortos dormindo em Cristo. A palavra diz que a morte entregará os seus mortos para o tribunal de Cristo, assim como aqueles que estiverem no novo mar adentrarão as regiões celestiais, aqueles que estiverem preparados para aquilo que a palavra diz que predestinou, segundo a sua onisciência, onipresença e o Todo-Poderoso, para nos livrar de todo mal e tentação, porque ele venceu por nós e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que seguem
sendo os seus imitadores, e assim sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, e a sua graça nos basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.